voltamos e hoje a nossa aula é sobre o gênero textual que é o brilho dos olhos da garotada. Tá todo mundo apaixonado por podcast. Como você viu ainda agora, 40% dos piauienses reconheceram em 2019 que curtem podcast, que ouvem podcast. Então, se você quer fazer uma carreira de ascensão, comece a investir nos pods, tá bom? Você viu que eu contei a história desde o surgimento dos podcasts, né? Que substituíram lá a caixinha de música, os chamados... esqueci de nome, o nome do elemento lá que a gente ouvia, as músicas... no break, não. Daqui a pouco eu lembro o nome dessa caixinha de som que a gente ouvia. E aí veio o iPod. Depois do iPod, evoluiu com os smartphones, os computadores e, finalmente, salvaram o mundo da música, o mundo da pirataria musical. Salve os podcasts, salve os arquivos e áudios para salvar também a galera. Eu estava falando aqui para vocês, né? A gente estava conversando agora sobre o podcast no Piauí. Agora, olha só. E eu contei para vocês que em 2020, a nossa aluna, Gabriela Nascimento, de Dom Inocêncio, Piauí, hoje estudante universitária lá de São Raimundo Nonato, nosso orgulho, nossa querida, criou para ajudar os colegas a estudar na pandemia. Todo mundo em casa trancado com a pandemia. A Gabriela teve a ideia de pegar o projeto Patrícia Lima, professora que a gente perdeu em junho de 2021, não é isso? Está com Deus, foi vítima da Covid, mas a Gabriela teve o consentimento dela, da Patrícia. A Gabriela chegou a vir aqui para esse estúdio onde eu estou, junto com a professora Patrícia Lima, gravar um programa juntas, tá bom? Depois ela passou a produzir, a Patrícia passou todo o material para ela e ela passou a ensinar a técnica de redação da Patrícia Lima, o projeto de texto, né? Como ela costuma dizer, Patrícia Lima, para todos os nossos colegas, todos os seus colegas, e passou até a ministrar aula em algumas escolas, a convite aí em São Raimundo Nonato, sobre essa técnica de fazer a redação. E eu tenho a honra de ter a Gabriela comigo ao vivo aqui no nosso chat, assistindo a essa aula, se vendo, né, merecidamente reproduzida, porque foi a primeira aluna a tomar essa iniciativa de criar os podcasts. Não foi, Gabriela? Qual foi a sua sensação, Gabriela, quando você publicou a primeira vez nas salas online? Você, não posso deixar de fora o nosso ajudante, que foi o Charlisson, que criou toda a parte tecnológica, tá bom, Charlisson? Então, vamos reconhecer aqui a parte tecnológica, todo o roteiro feito pela Gabi, gravação feita pela Gabi, mas essas artes visuais que vocês estão vendo aqui foi feito pelo nosso outro aluno, Charlisson, que juntos formavam a dupla dinâmica. Tá bom? Então, Gabriela criou os podcasts de redação e saiu, trouxe, me apresentou a ideia, de professora Dalene, o que a senhora acha dessa ideia? E eu simplesmente me amarrei. Gente, se vocês ouvirem os pods da Gabriela, se vocês ouvirem o domínio que ela tem sobre o conhecimento de redação, você quer aprender a fazer uma redação para o Enem? Ouçam os podcasts da Gabriela Nascimento, tá bom? A Gabriela está respondendo a nossa pergunta. Ela disse que foi maravilhoso, recebeu o retorno positivo dos estudantes. Inclusive, não só dos estudantes, né, Gabriela? Mas eu me lembro que você foi notícia na mídia também. Você virou notícia na mídia praticamente de todo o estado. Foi entrevistada por vários canais de televisão, porque era uma inovação, primeira vez que uma estudante tinha o capricho, né, a vontade de fazer algo pelos seus colegas que estavam isolados na pandemia, com pouco estudo, com pouco acesso, fez o podcast da forma mais barata, gratuita
gratuitamente distribuído através de WhatsApp. E eu tenho certeza, Gabriela, que você ajudou muitos colegas a atingirem mais de 900 pontos em sua redação. Você pode usar esse meu vídeo agora, você recorta essa parte que eu estou dizendo e use esse meu momento de fala como uma referência da sua profissionalidade, tá bom? Gabriela Nascimento tem um domínio tão grande de técnica de redação que hoje ela prepara qualquer estudante para fazer mais de 900 pontos em redação do Enem. Não tem segredo de redação com a Gabi Nascimento, tá bom? Então, daqui a pouco, a gente vai fazer aula de podcast também, Gabi, lá no outro estúdio, né? No estúdio da primeira série, e lá a gente vai bater um papo ao vivo, tá bom? Você vai entrar ali na minha aula e nós duas juntas vamos trocar aquela nossa ideia, a velha parceria da mãe, né, que aqui é a mãe da Lene, com essa minha filha maravilhosa, que é Gabriela Nascimento, a filha do coração, a filha que a gente ama, a filha que a gente ensina e a gente aprendeu a amar ao longo desse tempo de convivência que nós já temos, né, minha princesa? Exatamente, fica aguardando que já a gente entra. Mas fica aí, Gabriela, responda as perguntas que eu vou fazer agora sobre o teu podcast. Essa aqui é para você, tá bom? Então, vamos lá. A Gabriela Nascimento, no seu podcast, ela faz a seguinte narrativa. Leiam comigo o texto. Ela diz: olá, eu sou a Gabriela Nascimento e irei falar sobre a redação no Enem. A prova de redação do Enem exige a produção de um texto dissertativo argumentativo que é organizado na defesa de um ponto de vista sobre um determinado assunto. O texto deve combinar 2 princípios de estruturação: apresentar uma tese, desenvolver justificativas para comprovar essa tese e uma conclusão que dê um fecho à discussão elaborada no texto, compondo o processo argumentativo. Está certo, Gabriela? É isso mesmo que você fala no início do seu podcast? São essas as suas palavras de Gabriela Nascimento? Tentei reproduzir aqui fielmente o que você fala em seu pod, tá bom? E então, analisando esse trecho, um trecho aqui que foi retirado do podcast, está aqui em cima, ó, podcast da Gabi, Papo de Redação, tá bom? Da Gabriela Nascimento, eu quero que vocês me respondam as seguintes perguntas. Primeiro, a finalidade desse podcast. Eu mostrei para vocês ao longo da aula que o podcast pode ter várias finalidades. Ele trabalha com vários temas, né? Podcast pode trabalhar vários temas. Cada tema é uma finalidade diferente. Nós temos desde o assunto política, até os assuntos mais esquisitos, que são podcasts de curiosidades, podcast de fofoca, sabia, Gabi? Já tem podcast de fofoca, se você quiser também, viu, Gabi? Já pode começar a contar as fofocas que acontecem aí na Universidade Federal de São Raimundo Nonato, tá bom? Conta pra gente que eu quero saber o que está acontecendo. Então, nesse podcast da Gabi, a finalidade dele é qual? Ele tem finalidade instrutiva, a finalidade é educativo, é um podcast argumentativo ou é um podcast dissertativo? Eu estou confundindo vocês de propósito. Primeiro, você poderia dizer, professora, é instrutivo, porque, afinal de contas, ela está ensinando a gente a fazer uma redação. Não deixa de ser um pod instrutivo, não é isso? Já que te ensina uma técnica de redigir melhor um texto dissertativo argumentativo para o Enem. Mas eu quero saber qual é a finalidade do texto da Gabi. O que foi que ela quis, qual é a área que abrange, entendeu? Então, para dizer que é argumentativo dissertativo, na verdade, é o assunto, né, Gabi? O assunto do podcast da Gabi é que é texto
texto dissertativo argumentativo, tá bom? A gente não vai confundir o assunto da Gabi com a finalidade. Qual é o fim, para que fins ela elabora o podcast? Não é apenas para instruir, né? Porque para instruir, ela poderia fazer até o manual, nós já até temos, não temos, Gabi? O próprio Enem publica o manual de redação. E o manual de redação não é o suficiente para o aluno aprender, né? Ela não só dá instrução, ela ensina, ela educa. Na verdade, o pod da Gabi tem a finalidade educativa, tá bom? Então, marque aí que a Gabriela Nascimento faz um podcast educativo. Agora, o tema do podcast da Gabi, o assunto que ela trabalha é: a Gabi prepara o aluno cognitivamente para o Enem. O que é cognitivamente, professora? É inteligência, gente. Cognitiva é inteligência. Não é isso, Gabriela? Então, ela prepara o aluno cognitivamente para o Enem. Cuidado com distratores. Olha só, ela não prepara para o Enem. O pod da Gabi, se você falar que é um pod voltado para preparar você para o Enem, isso é muito generalizado, não é, Gabriela? É muito generalizado dizer que ela prepara o aluno para o Enem, entenderam? Então, vocês cuidado com os distratores. O podcast da Gabi o tema é ensinar métodos de redação para todos os estudantes. Cuidado com as expressões generalizadas. Será se ela fez os podcasts? O tema que ela criou é para todos os estudantes? Se você colocar todos os estudantes, tu vai ter que pegar os estudantes desde o ensino fundamental menor até o ensino superior, né? Lá no seu último ano de conclusão. Então, será se o podcast da Gabi é voltado para esse público? O tema que ela trabalha é para esse público, para todos os estudantes? Claro que não, porque aqui nós tivemos o quê? Um alargamento da abrangência do conteúdo e para quem o público é voltado, tá bom? Não é exatamente esse público aí da Gabriela Nascimento. Letra C. O tema do podcast da Gabi é conscientizar o estudante sobre a importância da redação do Enem. Olha, eu acredito que ao longo dos pods, né? Foram quantos episódios, Gabi, que você gravou? Eu me lembro de 3 episódios. Estou errada? Eu me lembro bem de 3 episódios que você gravou. Inclusive, eu estou esperando os desse ano que você me prometeu. Olha, o Dalene já está cobrando, né? A professora aproveita e já dá a cobradinha na aluna. Cadê os podcasts desse ano? Não é isso? Então, olha aí. Conscientizar, gente, a palavra conscientizar é uma palavra assim muito fluida, tá bom? Conscientizar não tem muito resultado, porque não adianta conscientizar sobre a importância da redação do Enem. O que a Gabriela Nascimento faz no podcast da Gabi, Papo de Redação, é orientar estudantes sobre a produção de texto no Enem. Pronto. Essa letra D diz tudo. São 5 episódios, Gabriela. E eu me lembro até o 3º eu acompanhei por completo. Eu acho que os outros 2 foram lançados durante o meu corre-corre de viagens, né, Gabi? Quando a professora Dalene não para mais em casa, não dá tempo de olhar vocês lá nos grupos, não dá tempo de acompanhá-los no YouTube. Você fez também transmissão pelo YouTube. Sei que foi o maior sucesso, que os alunos participaram, gostaram, e você nasceu com esse dom. Você nasceu com essa voz maravilhosa. Você tem esse dom de querer ensinar, de querer levar um pouco mais aos seus colegas que realmente precisam. E, principalmente, Gabi, uma coisa que me emociona muito no seu propósito é o de não deixar o projeto de texto Patrícia Lima ser esquecido. Porque, realmente,
é um projeto de texto que funciona. Funciona tanto que você fez, você ajudou muitos dos nossos alunos que estavam nas salas online, que participavam das aulas pelo WhatsApp por falta de espaço nas escolas, por falta de oportunidade de voltar à vida social. Estávamos em isolamento, lockdown, pandemia, e o podcast da Gabriela foi assim de suma importância para auxiliar esses alunos a fazer mais de 900 pontos na prova do Enem. E foram muitas notas acima de 900, não é, Gabriela? Orgulho de você, tá bom? Não deixe nunca esquecer o projeto de texto da professora Patrícia Lima, tá bom? Porque o que fica da gente, Gabriela, aqui na Terra, é o que a gente planta. E a Patrícia plantou seu fruto, plantou seu projeto de texto. E você, eu tenho certeza que não vai deixar isso acabar. Os podcasts em breves, Gabriela, se tornarão livros, manuais. Eu tenho certeza que você era o nosso projeto para esse ano, lembra? Colocar o projeto Patrícia Lima, transformá-lo em livro. Mas ainda dá tempo da gente fazer um bom trabalho, tá bom? Grandes ideias não devem, realmente, não devem nem podem ser esquecidas, não é verdade, Gabriela? Então, vamos lá, continuando sobre podcast. Olha a evolução dos pods aqui, meninos. Olha, Gabi, como foi que surgiu? Tudo era um rádio, né? Tudo começou com o rádio. Aí o pessoal chamava de rádia. A rádia lá de casa, né? A rádio lá de casa só marca a hora. Do rádio relógio, era só rádio relógio. Você sabia que o rádio começou só como rádio relógio? A única coisa que ele fazia era marcar a hora. Só dizia 5 horas, 6 horas, 7 horas. Mas aí começou a transformar, a passar cultura, música, e foi crescendo, né? Depois nós chegamos aqui à era do toca-fita. Olha aqui o famoso toca-fita, ó. Aqui você colocava a fita cassete, né? Botava ele aqui no ombro, ó, e saía fazendo barulho na rua, cantando alto. Era um sucesso. Então, esse toca-fita, mais tarde, virou esse tipo de caixa de som aqui, olha, que você monitorava o áudio por aqui. Depois virou o Walkman. O Walkman, que faz a hora que eu falo para vocês de Walkman. O Walkman é esse aparelho aqui, ó. E, enfim, virou o iPod. O iPod. Hoje cabe tudo no pendrive, né? E mais ainda, você hoje coloca no cartão de memória e do cartão de memória você coloca hoje também na nuvem. Você deixa salva na nuvem. Os meus podcasts, os meus arquivos de áudio não ficam gravados no meu aparelho telefônico. Ficam todos gravados lá na nuvem, tá bom? Porque aí eu posso mudar de aparelho a hora que eu quiser, que eles continuam salvos, continuam lá bem guardados. Então, vamos falar aqui sobre os podcasts, né, Gabi? Aprender um pouquinho mais sobre esse gênero que você domina tão bem. Rádio, vitrola, a evolução, né? Rádio, vitrola, toca-fitas, Discman. Meu Deus, era esse aqui, ó. Esse é o Discman. A gente chegava a colocar um disquinho aí dentro, viu? Um CDzinho para tocar. O Walkman, que é esse amarelo aqui, ó. O Walkman. Enfim, o iPod. Caixas de som, né? Caixas de som, Bluetooth, smartphone, etc. Você sabe o que todos esses aparelhos têm em comum? Rádio, vitrola, que também era chamada de radiola, né? Tinha também a chamada de radiola. Toca-fitas, Discman, Walkman, iPod, caixa de som, Bluetooth, smartphone. Você sabe o que é que eles têm em comum? Eles todos são próprios para ler ou executar arquivos de áudios, né? Eles são próprios para transmitir áudios. Sobre os podcasts, vamos lá. São programas de áudio distribuído via internet, programa de áudio distribuído via internet em arquivos multimídia. A gente chama hoje de arquivos multimídia porque os podcasts, eles não são apenas áudios. Hoje você pode fazer áudio
e imagem ao mesmo simultaneamente, tá bom? Os podcasts são reprodução em dispositivos, né? A gente reproduz em dispositivos móveis e computadores pessoais. Então, onde é que você escuta? Dispositivos móveis, como smartphone, que é o mais utilizado, não é isso? E em computadores. O conteúdo dos podcasts pode abordar vários assuntos: cinema, TV, literatura, política, esporte e muito mais do que a gente possa imaginar. Como a Gabriela fez aí o podcast educativo, tá bom? Trouxe a educação para dentro dessas caixinhas de áudio aqui para compartilhar com os nossos estudantes. Continua. Mas e o que é podcast, né? Como surgiu? Veio de onde? Para onde vem? Para onde vai? Podcast surgiu com rádio, como nós falamos, porém, no formato digital, o conteúdo pode ser ouvido no momento em que o ouvinte quiser. Ele parece com um programa de rádio. A diferença é que o programa de rádio tem hora marcada para acontecer. Já o podcast não, você guarda na sua caixinha e ouve quando bem entender. O formato tem uma alta potência de comunicação que pode levar informação, educação, entretenimento e tudo que a criatividade permitir. Há 10 anos, quando surgiu, só era possível ouvir um podcast acessando o site dos fornecedores. Hoje podemos baixar o arquivo que desejamos, ouvir e escutá-lo online, ou ainda assinar um agregador de podcast e ter disponibilizado inúmeros episódios sobre os mais variados temas. Tem temas ali, mas é temas, tá bom? Porque às vezes dá um grau aqui. Como informações, cinema, TV, literatura, ciência, game, religião, humor, esporte, etc. E aqui eu mostro para vocês alguns famosos dispositivos que são agregadores, aplicativos, na verdade, tá bom? Alguns aplicativos que são agregadores de podcast, como o Google Podcast, o Spotify, o Deezer, né? E tem o Apple Podcast, né? A Apple, que foi quem desenvolveu o iPod, também tem seu agregador de podcast. Quando você compra o iPhone, já vem com esse, né? Já vem com esse agregadorzinho aqui e você pode usá-lo, tá bom? Só que na Apple nada é gratuito, tá, gente? Continua. Então, tratando de podcast, vamos resolver mais algumas questões. O podcast é um gênero textual com foco somente oral, ou seja, só é falado. O foco dele é só escrito, nananina, não, podcast, e você escreve o roteiro, tá bom? Mas o próprio podcast, ele não é escrito. Ele é somente imagem. Vamos eliminar essas coisas de somente, porque somente, né? Somente limita muito. Ele usa sinais e códigos, ou hoje pode ser visual e oral. Ele usa sinais e usa códigos. Códigos, sim. Sinais, não. Então, hoje, o podcast pode ser visual e oral. Por isso que hoje é chamado de multimídia. Hoje é um programa de multimídia. Você tanto pode fazê-lo, tê-lo apenas como arquivo de áudio, não é isso? Como também vocês podem transmiti-lo via internet, tá bom? Os temas do podcast são, essa é fácil, essa aqui é para você responder de olho fechado até, né? Quando cair na prova de vocês, vocês já sabem. Os temas do podcast são conteúdo. Vamos matar as alternativas com apenas, tá bom? Apenas, somente, vocês descartam. Conteúdo apenas jornalístico, descarta. Conteúdo jornalístico e humorístico. Conteúdo político e social. Tem jornalístico, sim. E tem humorístico. E, às vezes, um com o outro, né?
Teve até uma ouvinte de podcast aqui que disse que gosta de ouvir as notícias no podcast, porque são notícias com pitadas de humor. Ou seja, dá até para misturar as duas coisas, o jornalístico com o humorístico nos podcasts. Letra C. Os temas dos podcasts são conteúdo político e social. Eu conheço podcasts políticos e podcasts sociais, tá bom? Tem um lá que fala sobre a raça negra, né? Que fala sobre o movimento negro, que é muito interessante. Esqueci o nome do pod agora, mas é muito interessante. Letra D. Os temas dos podcasts são conteúdo cultural e entrevista, também tem isso, tá? Tem isso aqui também. Tem cultura e tem entrevista. Então, professora, letra B, C e D estão certas? Eu acho que a letra E, né? Os temas do podcast são com temas e estilos diversificados. Quando eu digo temas e estilos diversificados, eu estou abrangendo cultura, entrevista, política, social, jornalístico, humorístico, esporte e muito mais coisas que tiver pela frente. Então, letra E, com certeza, é a alternativa que abrange mais ainda esse mundo temático dos podcasts. Dicas de podcasts famosos. Então, se você não gosta do gênero ou, de repente, você não conhecia o gênero, eu trouxe para vocês algumas dicas de podcasts famosos, tá? Esse é um dos meus preferidos, é o Óbvios. Aliás, o Óbvios, para quem está assistindo, para quem está aí na escola, cadê o pessoal da escola que não está participando? Não entram em contato. Eu vou perguntar, vou mandar perguntar se lá na escola de Pajeú não tem teclado, tá bom? Então, eu recomendo a página do Óbvios, um site, tá? É um site chamado Óbvios. Eu recomendo para você acessar todo dia. Sempre que você quiser encontrar matéria de qualidade, assunto mesmo de qualidade, acessem o Óbvios, tá bom? E tem aí o podcast, eles têm lá, é assinado, tá bom? Assim, o site é de graça, os textos escritos são de graça, você lê as matérias, mas para ouvir o podcast você tem que fazer uma assinatura da plataforma, tá bom? Então, tem o podcast chamado Bom Dia Óbvios, com a Marcela Ceribelli, né? A Marcela Ceribelli, que vocês conhecem aí, ela é famosa na Globo. Bom Dia Óbvios é o podcast da Marcela Ceribelli, levanta questões e narrativas sobre o universo feminino, com temas sobre amor, sexo, relacionamentos, dependência emocional, carreira, saúde, amizades, autoconfiança e muitos outros. Tudo que a mulher de hoje precisa saber e precisa ouvir com a Marcela, que não é a Renata, estou convidando com a Renata, com a Marcela Ceribelli, lá no site do Óbvios, tá bom? Então, assinem o Bom Dia Óbvios, que você sempre vai ter atualizações sobre o universo feminino. Perguntar, qual é a temática do podcast da Marcela Ceribelli, Universo Feminino, tá bom? Vou até destacar isso aqui com o meu marca-texto. Então, vamos lá. Qual é o tema? O tema do podcast da Marcela Ceribelli é Universo Feminino. Agora, subtemas. Os subtemas são amor, sexo, relacionamento, dependência emocional, carreira, saúde, amizade, autoconfiança e muitos outros. A duração dos episódios, você quer saber quanto tempo você vai passar ouvindo, né? É de 30 minutos a 1 hora. Geralmente, os episódios desse Óbvios, aí do Bom Dia Óbvios, ele dura em torno de 48 a 50 minutos, tá bom? Ele nunca é 30 e nunca é 60 minutos. Ele fica ali entre 48 e 50 minutos. Mas, assim, gente, são 48 minutos ou 50 minutos bastante produtivos. Se você tiver que lavar um tanque de roupa ou tiver que fazer a faxina, é dia de fazer faxina da casa, então,
coloca o fone de ouvidos, baixa o podcast da Marcela e escuta. Você vai terminar o seu serviço que nem vai perceber o tempo passar. E vai ouvir tanta coisa boa que vai te estimular, que vai colocar o teu ego feminino lá em cima, vai mostrar para você o que é ser mulher de verdade, tá bom? E não ser Amélia de verdade. A duração dos episódios, então, varia durante esse período. Então, é preciso escolher o que ouvir de acordo com sua disponibilidade de tempo, né? Então, você baixa o episódio de acordo com o tempo disponível que você tem para curtir. Primeira dica já foi Bom Dia Óbvios, que é um programa com narrativas sobre o universo feminino. Segunda dica, Podpah. Todo mundo está falando todo mundo fala desse programa, né? Desse Podpah. Tá aí até o cartazinho ali, eu coloquei até o perfil do programa. O Podpah é apresentado pelo Igor Cavalari, chamado de Igão, e pelo Thiago Marques, chamado de Mitico. O gênero do Podpah é entrevistas. É um podcast de entrevistas. É feito em português. A atualização dele é diariamente. Eles produzem programas, podcast com entrevistas, tá bom? E o Podpah foi lançado em 20 de setembro de 2020 e ainda hoje está atuando. Então, você pode procurar no YouTube mesmo Podpah e acompanhar as principais entrevistas que já passaram por lá. Até Neymar já foi entrevistado no Podpah, tá bom? Podpah é uma conversa descontraída, longa e livre, como uma conversa entre amigos. Afinal, é uma conversa entre amigos. No Podpah, nós asseguramos um espaço onde o convidado pode desenvolver suas ideias sem qualquer tipo de restrições, fazendo com que o nosso podcast flua tranquilamente, né? Então, assim, os entrevistadores dizem, são eles que apresentam aí o Podpah, eles deixam os entrevistados bem à vontade, falam de temas variados, não somente da carreira, tá pegando quem, tá fazendo o quê, aquela coisa óbvia, né? Eles fogem do óbvio e eles fazem realmente um programa de entrevista bem interessante. Apresentado por Igor Cavalari, que é o Igão, e pelo Thiago Marques, que é o Mitico, é considerado hoje o Podpah um dos maiores podcasts do país, com mais de 5 milhões de inscritos no YouTube. Tá bom para você? Então, esse podcast do Podpah, ele também pode ser acompanhado pelo YouTube. Logo, ele não é apenas um podcast de mídia, tá? Ele não tem só a mídia, ele não tem só arquivo de áudio. Ele trabalha com áudio e visual. Então, arquivo, áudio, visual. Vou colocar aqui para você que o Podpah é arquivo áudio, é um arquivo audiovisual. E de assuntos que interessam a você e sua idade. Terceira dica, esse daí falei em assunto, né? Então vem ele, o assunto, gente. O assunto é o podcast da Renata Lopretti, é lá do G1. É gratuito. Todo dia também tem atualização, tá bom? A Renata Lopretti, considerada uma das maiores jornalistas do Brasil, hoje ela é âncora, né? Âncora do Jornal da Globo. Quem quiser vê-la todas as noites, é só assistir ao Jornal da Globo, que ela entra ao vivo e está lá apresentando sozinha, tocando muito bem o programa, tá bom? Então, a Renata Lopretti conversa com jornalistas e com analistas da TV Globo, analistas do G1, analista da Globo News e dos demais veículos do Grupo Globo, porque eles são um grupinho fechado, eles não trazem convidados de fora, tem que ser do cast da Globo, né? A palavra cast quer dizer elenco, tem que ser do elenco da Globo. E eles trazem esses colegas de jornalistas também, que trabalham em várias áreas, para explicar
e trazer um ângulo diferente dos assuntos mais relevantes do Brasil e do mundo. Tá bom? Então, ela fala lá desde a guerra da Ucrânia, que ela traz comentários maravilhosos junto com o, deixa eu ver, que eu gosto muito dele também, dos comentários dele, mas agora o nome é Guga Chakra. Pronto, veio a cabeça, tá? Ela e o Guga Chakra fazem excelentes podcasts falando sobre a guerra da Ucrânia. Ela, junto com outras jornalistas, deixa eu me lembrar o nome, Andréa Sadi, né? Ela, como a jornalista Andréa Sadi, falam de política muito bem, tá bom? Mônica Bergamo e outras grandes jornalistas. Eu acho interessante porque a Renata Lopretti, ela traz muitas mulheres. E tinha também a Cristina Lobo, que faleceu esse ano, há pouco tempo, grande jornalista Cristina Lobo, que fazia uma dobradinha com a Renata Lopretti, que deixou muita saudade. Mas está lá arquivado. Se você quiser ouvir ainda algum podcast em dobradinha da Renata com a Cristina Lobo, você encontra lá no site do G1, tá bom? Além de contar histórias e entrevistar especialistas e personagens diretamente envolvidos na notícia. Personagens são as pessoas que participam das notícias. Quarta dica, falei que ia dar 5 dicas de podcasts para vocês, tá bom? Para vocês não saberem o que ter o que fazer aí. Quinta dica de podcast é o podcast Fábrica de Crimes. Eu falei para vocês que é um dos preferidos do meu filho. Meu filho gosta muito desse podcast, eu não sei por quê. Eu não vou falar, eu vou tocar real para vocês. Eu nunca ouvi esse podcast. Então, eu só coloquei porque quando você pesquisa no Google, ele aparece entre os 5 melhores podcasts, pelo menos os 5 mais ouvidos. Não sei se são os melhores, mas são os mais ouvidos, ok? Então, viciado em filmes, séries e documentários sobre crimes reais. Você gosta de documentários sobre crimes reais? Tem um canal fechado chamado DI, Discovery Investigation, ou ID, Investigação Discovery, né? Que trabalha muito com esses temas, tá? Com crimes reais. É 24 horas, se você tiver assinatura do canal ID, Investigação Discovery. Se você tiver essa assinatura, o canal traz programas reais, né, documentários reais sobre crimes, assassinatos aí do mundo todo, certo? Não só dos Estados Unidos, mas do mundo todo. E o podcast Fábrica de Crimes faz a mesma coisa. Traz para a gente filmes, séries, documentários sobre crimes reais. Então, o Fábrica de Crimes é o podcast ideal para você. Se você gosta desse gênero, né? Ele é ideal para você. Apresentado pela dupla Mari e Rob, os episódios destrincham a vida de serial killers famosos e crimes que marcaram o Brasil e o mundo. Inclusive, foi da Fábrica de Crimes que saiu ideias que hoje estão repercutindo nos canais de streaming, né? Como agora o HBO, o stream da HBO, refez a história do assassinato, não sei se vocês viram, do assassinato da atriz Daniela Pérez, tá bom? Lá no stream da Globoplay, você tem a reprodução, né, do assassinato daquela Matsunaga, né? Não sei o que, Matsunaga, que matou o próprio marido. E também a Globo fez, não uma série, fez um filme, tá? Um filme contando a história também daquela que matou os pais. Não sei o que, Rustoff, né? Que matou os pais. Então, tudo surgiu aí com o podcast Fábrica de Crimes. Eles pegam histórias reais, como um dos mais repercutidos, que foi o do goleiro Bruno, tá? E não deixam os casos morrerem. Eles trazem mesmo ali, investigam, vão a fundo e trazem de volta a história. Cada episódio dura, em média, de 30 a 50 minutos. Então, rapidinho, você fica atualizado com o que aconteceu no mundo aí dos crimes famosos.
Quinta dica de podcast, para quem gosta de diversão, para quem gosta de cinema também, nós temos aí o Rapadura Cast. Rapadura Cast, bem brasileiro, é comandado pelo Jurandir Filho. O Rapadura Cast fala sobre o mundo do cinema, no bate-papo descontraído que traz lista de filmes para assistir ou evitar. E especiais sobre clássicos e lançamentos. Eu assisti um episódio do Rapadura Cast que eles convidaram o Whindersson Nunes para comentar filme. Gente, foi uma comédia, tá bom? A gente somente riu bastante do programa Rapadura Cast, trazendo segredos de bastidores, dilema dos diretores e muitos spoilers. Se você não gosta de antecipar o que vai acontecer no filme, se tem aquele filme que você ainda não assistiu, mas está aguardando para assistir depois e não quer saber por antecedência o que vai acontecer na história, então você faz o seguinte, você não ouve o Rapadura Cast, tá bom? Principalmente se for o episódio daquele filme que você deseja, porque eles trazem spoilers, eles já dizem para a gente o que acontece tudo na história, eles comentam todo o filme mesmo. Esse é o podcast ideal para qualquer cinéfilo, você amante do cinema. Se eu fosse a Glória Pires, quando ela foi convidada para comentar os filmes indicados ao Oscar de 2016, se eu fosse ela, eu tinha passado assim, umas 3 horas ouvindo o Rapadura Cast, porque eu teria ao menos o que falar sobre os filmes na hora dos comentários. Cada episódio, olha aí, gente, é podzão, né? É um mega pod. Cada episódio possui cerca de 1 hora e 30 minutos. As mídias em que rolam os podcasts. Onde é que eu ouço? Professora, eu fiquei tão interessada. É tão bacana os podcasts. Olha aí, ó. Vocês podem escolher o seu aplicativo. Tem vários, tem gratuitos, tá bom? Tem uns que são muito gratuitos. Então, para quem usa o sistema iOS, como o iPhone, iPad, né? Então, usa esse podcast chamado de podcast mesmo, que é o iOS. Donos de iPhone têm uma vantagem, contam com um bom aplicativo que já vem no celular. Basta procurar seus podcasts favoritos na busca, adicioná-los ao URL do feed, na área de destaque, e Top Chart indicam e faz sucesso, né? É só baixar e ouvir. Quem compra o celular, certo? Do iPhone já tem o próprio podcast, né? Que foi ele que deu esse nome, foi a Apple quem batizou o nome do gênero podcast. Então já é o dono. Tem o Overcast, que também é para iOS, tá bom? Ele também faz a mesma coisa, armazena, acelera a voz, aumenta o volume da voz quando você quiser. Para Android, né? Seu celular é Android, então, para o Android tem o Addict e tem o Castbox, tá? Eles têm a mesma interface, são muito parecidos. A diferença é que o Castbox, ele também traz videocasts, tá? Que é a forma do podcast em vídeo. As pessoas estão chamando de videocast. Ou seja, está nascendo um novo gênero digital. Já temos o podcast e agora está chegando o videocast. A era do podcast. Conheça o formato de mídia que segue em alta. Tá bom? Podcasts são conteúdos em formato de áudio ou vídeo, hospedados em plataformas de streaming, possibilitando o acesso sob demanda do usuário. O formato permite fácil acesso a conteúdos informativos, educacionais, de entretenimento e muito mais. Destaca-se ainda pela praticidade, por poder ser ouvido no momento e da forma que o ouvinte preferir. Ou seja, o podcast não deixa você amarrado para esperando acontecer o programa. É diferente. Você baixa o programa e você leva consigo e ouve na hora que quiser. Podcast, videocast são arquivos de multimídia. E hoje a nossa aula foi sobre esse gênero textual. Tenho vocês uma boa noite e até a nossa próxima aula.